Você sabia que você não precisa cortar o carboidrato para baixar o açúcar no sangue? Na verdade, a forma mais rápida de controlar a glicose é muito mais sobre o que você vai adicionar na sua alimentação do que sobre o que você vai tirar. E eu digo isso com base em anos de prática clínica. Já acompanhei centenas de pacientes que viraram os números em poucos dias, simplesmente colocando esses alimentos no prato. E não foi algo passageiro. Eles continuaram com a glicose controlada, sem medicação, por meses, alguns por anos. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 alimentos que derrubam o açúcar no sangue. E mais do que isso, vou te explicar o mecanismo exato de como cada um deles age no seu organismo para reverter a resistência à insulina no nível celular. Porque entender o porquê é o que faz a diferença entre seguir uma dieta por 2 semanas e mudar sua saúde de verdade. Antes de entrar no primeiro alimento, me faz um favor rápido. Se você quer continuar recebendo vídeos que explicam o motivo por trás do que acontece no seu corpo, em vez de só te empurrar um remédio, clica em inscrever-se, dá um like nesse vídeo e me conta aqui nos comentários qual foi a sua glicose em jejum essa semana. Eu leio todos os comentários e os números e as histórias de vocês são exatamente o que define os próximos vídeos que eu produzo aqui. Então bora começar. Deixa eu te contar o que quase nenhum médico tem tempo de explicar numa consulta de 15 minutos. A glicose alta quase sempre começa antes do açúcar no sangue. Ela começa com um hormônio chamado insulina. A insulina é como uma chave. Ela existe para destrancar a porta das suas células, para que a glicose, o açúcar que está circulando no seu sangue, consiga entrar na célula e virar energia. É assim que o seu corpo foi projetado para funcionar. O problema é o seguinte: quando você passa anos numa montanha-russa de açúcar, comendo errado, dormindo mal, vivendo estressado, as suas células começam a ignorar essa chave. A insulina bate na porta. A célula não abre. Bate de novo. A célula continua fechada. Isso tem um nome: resistência à insulina. E o que o seu pâncreas faz quando percebe que a chave não está funcionando? Ele produz mais insulina ainda, cada vez mais, até que ele se esgota. E aí, a glicose fica represada no sangue, porque não tem mais quem abra a porta com força suficiente. Sabe o que a medicina convencional faz nesse momento? Prescreve um remédio que força o seu corpo a produzir ainda mais insulina, dentro de um sistema que já está afogado nela. Eu não estou dizendo que os médicos são vilões. Não são. O problema é econômico. Não existe lucro em te ensinar a comer. Não existe tempo numa consulta de 15 minutos para sentar contigo e explicar como o alimento conversa diretamente com o seu receptor de insulina. Por isso eu estou aqui. Meu nome é Dr. Eric, e cada um dos 5 alimentos que eu vou te mostrar hoje faz uma de 3 coisas dentro do seu organismo. Primeiro, ele freia a entrada do açúcar no sangue, para que a glicose chegue devagar, em conta-gotas, em vez de invadir tudo de uma vez. Segundo, ele apaga a inflamação crônica, que está deixando suas células surdas à insulina, porque a inflamação é uma das principais razões pelas quais a chave para de funcionar. Terceiro, ele acorda o receptor de insulina e faz com que sua própria célula volte a abrir a porta quando a insulina bater. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Vai adicionando ao longo das próximas semanas. O efeito é cumulativo. Cada alimento empilha em cima do anterior. Agora deixa eu te mostrar o primeiro. A primeira é a linhaça. E se você está passando por ela no mercado sem colocar no carrinho, você está deixando uma das ferramentas mais baratas e mais poderosas contra o açúcar alto passar pela sua mão. Veja o que acontece quando a linhaça chega no seu estômago. Ela é carregada de uma fibra solúvel que, ao entrar em contato com a água do seu sistema digestivo, forma um gel espesso. Esse gel envolve os carboidratos da sua refeição, literalmente os abraça, e faz com que o açúcar seja absorvido em conta-gotas, em vez de entrar na sua corrente sanguínea tudo de uma vez, sem a inundação, sem o pico, sem o pâncreas entrando em pânico. Além disso,
A linhaça é uma das fontes vegetais mais ricas em ômega 3, um tipo de gordura que combate a inflamação crônica que está, nesse exato momento, impedindo suas células de ouvir a insulina. Num estudo com voluntários diabéticos, aqueles que consumiram linhaça diariamente apresentaram queda significativa na glicose em jejum em poucas semanas. Como usar? 1 a 2 colheres de sopa por dia. De preferência a linhaça moída, porque o grão inteiro passa pelo intestino sem ser absorvido. Joga no iogurte, na vitamina, no mingau de aveia ou polvilha em cima do ovo mexido. É simples, é barato e dá para colocar em qualquer refeição. Um detalhe importante: beba bastante água junto. Toda essa fibra precisa de líquido para trabalhar direito. O segundo você quase certamente já tem em casa, é a canela. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas ignora, e esse detalhe muda tudo. Existem 2 tipos de canela no mercado. A canela cássia, que é a mais comum, aquela de embalagem genérica que você encontra em qualquer lugar, contém uma substância chamada cumarina, que em doses diárias pode sobrecarregar o fígado ao longo do tempo. A que você quer é a canela do Ceilão, também chamada de canela verdadeira. Ela é mais clara, tem um sabor mais suave e é segura para consumo diário. Você encontra em lojas de produtos naturais ou em mercados maiores. Presta atenção no rótulo. Agora veja o que ela faz dentro de você. A canela do Ceilão é rica em polifenóis, compostos vegetais que agem quase como a insulina dentro do seu corpo. Eles ajudam o receptor de insulina a segurar a glicose com mais firmeza e ainda retardam o esvaziamento do estômago depois de uma refeição, o que significa que o açúcar entra na corrente sanguínea mais devagar. Uma pesquisa do Programa de Nutrição Humana do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou que menos de meia colher de chá por dia reduziu de forma mensurável a glicose em jejum em adultos com diabetes tipo 2. Como usar? 1/4 a meia colher de chá de canela do Ceilão por dia. Coloca no café, no mingau, na vitamina. O segredo é parear com carboidrato, porque é exatamente nesse momento que você quer o receptor mais atento e o estômago mais lento. O terceiro é o brócolis. E eu quero que você preste atenção aqui, porque esse é o alimento mais subestimado dessa lista inteira. A maioria das pessoas sabe que brócolis é saudável, mas quase ninguém sabe porque ele é especialmente poderoso para quem tem o açúcar alto. O brócolis contém um composto chamado sulforafano, e o sulforafano faz algo que nenhum outro alimento dessa lista faz com tanta força. Ele vai direto ao fígado e desacelera a fábrica de glicose noturna. Deixa eu explicar. Seu fígado produz açúcar enquanto você dorme. É uma função normal do organismo. O problema é que em quem tem resistência à insulina, o fígado exagera na produção. E é por isso que tanta gente acorda com a glicose em jejum alta sem entender o motivo. Você não comeu nada a noite toda e o número subiu. O sulforafano freia essa produção excessiva. Um estudo publicado por pesquisadores suecos deu sulforafano concentrado a pessoas com diabetes tipo 2 e observou queda mensurável na glicose em jejum, com efeito mais forte exatamente nos pacientes cujo açúcar era mais difícil de controlar. Como usar? Uma porção média de brócolis, cozido no vapor ou refogado levemente, na maioria dos dias da semana, já é suficiente. O detalhe importante: não cozinhe demais. O calor excessivo destrói o sulforafano. Prefira brócolis al dente, levemente cozido, ou até cru mesmo numa salada. O quarto é o abacate. E esse é um dos mais fáceis de colocar no dia a dia, especialmente aqui no Brasil, onde ele é farto e barato. Durante anos, o abacate foi evitado por causa da gordura e das calorias. Esse medo custou caro para muita gente. A gordura do abacate é monoinsaturada, a mesma família do azeite de oliva. E ela é uma das coisas mais amigas do açúcar no sangue que você pode colocar no prato. Aqui está o motivo. Quando você adiciona metade de um abacate a uma refeição que tem carboidrato, seja arroz, pão, mandioca, você não está tirando o carboidrato. Você está colocando um freio na velocidade com que ele vira açúcar no sangue. A gordura boa e a fibra do abacate desaceleram a digestão inteira. A glicose sobe devagar,
de forma suave, em vez de disparar. Com o tempo, a gordura monoinsaturada também melhora a sensibilidade à insulina, o que significa que as suas células começam a responder melhor quando a insulina bate na porta. E tem mais, o abacate sacia. Quando você come abacate no café da manhã, você chega na hora do almoço sem aquela fome urgente que leva ao prato errado. Como usar? Metade de um abacate por dia já faz diferença. Amassa no pão integral, fatia em cima do ovo, mistura na salada. Em qualquer refeição que tiver carboidrato, o abacate suaviza o impacto. O quinto é a chia. Pequenininha, mas não se engane pelo tamanho. Se você já jogou chia na água e viu ela transformar o líquido numa espécie de gel em poucos minutos, você acabou de ver exatamente o que ela faz dentro do seu estômago. A chia é uma das fontes mais ricas de fibra solúvel que existem. Quando ela encontra a água do seu sistema digestivo, forma aquele mesmo gel que a linhaça forma. E esse gel envolve os carboidratos da sua refeição e segura a absorção do açúcar. O resultado: a glicose sobe devagar e cai devagar, sem pico, sem aquela queda brusca que deixa você com fome, trêmulo e cansado 1 hora depois de comer. Mas a chia tem um segundo poder que a linhaça não tem na mesma intensidade. Ela é carregada de ômega 3 de origem vegetal, que combate a inflamação crônica de baixo grau que está bloqueando o sinal da insulina nas suas células. Apaga a inflamação, a célula volta a ouvir, o receptor funciona de novo. Como usar? 1 a 2 colheres de sopa por dia. Joga no iogurte, na água com limão, na vitamina ou no mingau. Se for colocar na água, deixa descansar por 10 minutos antes de beber, para ela já chegar no estômago parcialmente gelificada. E beba bastante líquido ao longo do dia. Agora, deixa eu te mostrar por que esses 5 alimentos funcionam juntos quando cortar carboidrato sozinho falha. Cada um deles está devolvendo um pedaço do trabalho que a insulina perdeu. A linhaça e a chia formam aquele gel no estômago, e esse gel segura o açúcar, faz ele entrar na corrente sanguínea devagar, em conta-gotas, sem inundação, sem pico, sem pâncreas em pâncreas. O brócolis vai direto ao fígado e desliga a fábrica de glicose que estava trabalhando no turno da madrugada, que é exatamente o motivo pelo qual tanta gente acorda com um número alto sem ter comido nada. A canela e o abacate chegam no receptor de insulina e ajudam ele a voltar a funcionar. A célula começa a abrir a porta de novo quando a insulina bate. Faz isso refeição após refeição, dia após dia, e a célula que estava surda começa a ouvir de novo. É isso que reverter a resistência à insulina significa na prática. E é por isso que o resultado se sustenta. Antes do plano, eu preciso traçar uma linha clara aqui. Se você já usa insulina injetável ou algum medicamento mais antigo para controlar o açúcar, esses alimentos podem baixar sua glicose com uma velocidade que o seu remédio não estava esperando. E aí, a dose que era certa pode passar a ser alta demais. Não para a medicação por conta própria. O que você faz é levar essa lista na sua próxima consulta e pedir para o seu médico acompanhar os números enquanto você vai introduzindo esses alimentos. Deixa o corpo melhorar e deixa o médico ajustar a dose conforme ele melhora. Agora o plano concreto. 4 coisas simples para você começar ainda essa semana. Primeiro, amanhã de manhã, troca o pão branco ou o biscoito do café da manhã por 2 ovos com metade de um abacate. Essa única troca muda o seu açúcar não só no café, mas durante o dia inteiro. Segundo, coloca uma colher de sopa de linhaça moída ou chia no seu iogurte, vitamina ou mingau. Todo dia. Vira rotina. Terceiro, compra canela do Ceilão, aquela de embalagem que diz canela verdadeira, e começa com 1/4 de colher de chá no café ou no mingau pela manhã. Quarto, essa semana, coloca brócolis no almoço ou no jantar pelo menos 3 vezes, cozido levemente, no vapor ou até cru na salada. Vá empilhando esses hábitos ao longo das próximas 2 semanas. Você não está tirando nada que você gosta. Você está adicionando o que protege. Agora uma última coisa antes de você sair daqui. Tudo que a gente viu hoje derruba o açúcar durante o dia e depois das refeições. Mas muitos pacientes me relatam a mesma coisa, que o número mais alto do dia inteiro aparece de manhã,
antes de comer qualquer coisa. Ficaram horas sem comer e a glicose subiu. Se isso acontece com você, me conta aqui nos comentários. Escreve jejum abaixo agora. Porque dependendo da quantidade de pessoas que me responderem, esse vai ser exatamente o tema do próximo vídeo aqui no canal. Você me ajuda a decidir o que gravar e eu te entrego a resposta.